Então, retomando aqui, Andrews, ele incorporou torque, angulação e profundidade nos dentes, nos bracts, para facilitar a nossa vida, e as pessoas começaram a utilizar os bracts de Andrews. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ter os resultados dos tratamentos com a prescrição de Andrews. O que a gente começou a enxergar? Que tiveram casos com excelentes resultados, casos não tão bons assim e casos com resultados bastante a desejar. E por que esses casos deixavam a desejar? Porque perceberam que nos casos de classe 2, onde havia necessidade de você ter uma retração dos dentes anteriores, esses dentes anteriores acabavam muito verticalizados, eles acabavam lingualizando. Em algumas vezes, inclusive, dando interferência com os incisivos inferiores, impedindo a correção dessa classe 2, porque não havia mais overjet. E aí, com essa deficiência, o que aconteceu? Vários autores começaram a estudar o porquê isso acontecia. Por que estava acontecendo isso? Afinal de contas, Andrews, ele estudou, verificou, enxergou que a posição ideal daqueles incisivos superiores eram em 7 graus. E por que estava acontecendo aquilo ao final do tratamento? Um desses autores, desses profissionais, era Roth. E Roth descobriu o seguinte: sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Andrews esqueceu de considerar a folga do fio ortodôntico dentro do slot. Andrews utilizava um fio 21 por 25 dentro de um bracket 22 por 30. Essa folga de um fio 21 dentro de um slot 22 é de exatamente 3,9 graus. Vamos arredondar para 4 graus para ficar mais fácil. Significa que, o que acontecia? Quando havia uma força de retração desse arco, deslizar esse arco para trás, o incisivo começava a ter uma força de lingualização. Como havia a folga entre o fio 21 dentro de um bracket 22 de 4 graus, significa que havia uma perda de torque nos movimentos de retração. Então, ao invés de você finalizar com os 7 graus que Andrews estava querendo, você estava finalizando logo de cara só com 3. E isso fazia com que os tratamentos acabassem não tão bons e alguns deixavam bastante a desejar. Então o que Roth fez? Olha a evolução que eu comentei com você no início. A evolução foi o seguinte: bom, então tá simples para mim. Basta eu compensar a folga do fio dentro do slot. Então o que Roth fez? Roth pegou e aumentou esse torque do incisivo de 7 graus para 12 graus. Por que 12 graus? Ora, não tem a folga de 4, então 12 menos 4, eu vou ter um torque de 8, muito semelhante, muito próximo do que Andrews preconizou. Por que eu estou te dando, nós estamos usando o bracket do incisivo superior como a base para comparação entre NBT e Roth? Porque um dos movimentos mais críticos que a gente tem são os movimentos que exigem controle de torque. E são nesses brackets, principalmente, que existem as diferenças e as preocupações dos autores em relação às suas prescrições. A gente também tem algumas diferenças nas angulações, na inclinação de dentes posteriores, principalmente dos caninos. E por que isso? Por causa de um movimento de retração. Por que eu estou colocando o bracket do incisivo? Porque a gente está pegando aí uma base para você ter a comparação, fazer a comparação entre Roth e NBT. E mais do que isso, e é o desejo dessa live, mais do que você comparar Roth e NBT, é eu entregar para você critérios que você deve levar em consideração para definir o bracket que você utiliza no seu consultório. E mais do que isso ainda, vão existir ainda, certamente vão existir, vão surgir novas prescrições de novos autores. E você, entendendo os critérios que você deve utilizar para fazer essa avaliação, vai fazer com que você consiga verificar e avaliar se esse novo bracket que vai surgir ainda, ele é eficiente para você ou não. Ou as mudanças são insignificantes, não farão diferença nenhuma para você. Então a principal ideia é essa, eu entregar para você os critérios
de avaliação. E como é que eu vou entregar esses critérios? Fazendo essas comparações. E eu estou utilizando ROT e MBT simplesmente porque no Brasil são as duas prescrições mais utilizadas. Bom, então nós chegamos ali, ROT falou, vou dar 12, acabou o problema. E aí as pessoas começaram, os colegas, começaram a utilizar ROT. E depois de um tempo a gente começou a ter os resultados dos tratamentos que utilizavam a prescrição ROT. E de novo, muitos casos terminavam excelente, outros não tão bom assim e outros deixando bastante a desejar. E quais eram esses casos que deixavam a desejar? Novamente, eram os casos onde exigia retração. Classe 2, existia a necessidade de você ter uma retração dos dentes superiores ou o inverso, avanço dos dentes inferiores. Esses casos eram os que davam, novamente, dificuldade, davam deficiência. E aonde que dava deficiência? Os incisivos terminavam muito verticalizados. Aí todo mundo começou a se perguntar, mas como assim? ROT fez a compensação da folga do fio 21 dentro do slot 22. Ele fez essa compensação. Ele jogou os incisivos mais para frente, já sabendo que esses dentes iriam lingualizar por causa da folga do fio dentro do slot. Começaram então, como é que está acontecendo esses erros. E aí, McLaughlin, Bennett e Trevisi descobriram o porquê. MBT. Eles descobriram o porquê. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: os ortodontistas não estão utilizando um fio 21 por 25 dentro desse slot 22. Os ortodontistas estão utilizando um fio 19 por 25 dentro desse slot 22. E por que eles estão usando isso? Porque um fio 21 por 25 tem uma superfície grande de contato. Gera o quê? Muito atrito. Gera muito atrito, o ortodontista tinha dificuldade de promover o deslize desse fio dentro dos brackets, dentro dos tubos. Isso significa que ele tinha dificuldade de fazer essa movimentação de retração. Por isso o ortodontista estava usando um fio 19 por 25. Olha que legal aí a gente já falar de atrito. Utilizava-se um fio 19 por 25 para diminuir a superfície do fio, a superfície de contato com o bracket. Significa que agora diminuía a superfície, diminuía quem? O atrito. E aí esse fio conseguia deslizar e o ortodontista conseguia promover a retração. Acontece que se esqueciam do seguinte: um fio 19 por 25 dentro de um slot 22 agora tem uma folga ainda maior em relação ao controle de torque. Agora você tem uma folga de 10,5 graus, vou arredondar de novo para 10 graus. Então a folga do fio 21 num bracket 22 é de 4 graus. E a folga de um fio 19 dentro de um bracket 22 passa a ser de 10 graus. Ou seja, a ROT tinha feito o quê? Que eu falei para vocês? Colocou 12 graus, imaginando perder 4. Mas ele não estava perdendo 4. Ele estava perdendo 10 porque o ortodontista não estava utilizando o fio 21 e sim o fio 19. Por isso os dentes estavam lingualizando, perdendo controle de torque e dando o mesmo problema que existia com o Andrews. E o que a MBT fez? Ficou fácil para mim, eu vou aumentar, eu vou compensar, vou aumentar esse torque. Ao invés de eu colocar 12 graus, que nem ROT fez, eu vou colocar 17. Por que 17? Olha só, Andrews não quer 7? Quer 7. No fio 19, num bracket 22, eu não perco 10? Perco 10. Ou então eu coloco 17, porque eu vou perder 10, vou chegar no 7 que Andrews tanto desejou, tanto prescreveu. Entendeu? Aí a evolução, se a gente pensar na evolução, MBT é uma evolução do pensamento de ROT. Se a gente parasse a evolução aí, nesse ponto, certamente você diria, eu vou escolher MBT dentro do meu tratamento ortodôntico. Por quê? Porque MBT chegou a fazer a evolução do que ROT fez, do que Andrews fez. Só que a evolução não parou por aí. A evolução dentro da ortodontia, ela foi além, ela foi para os fios ortodônticos. Surgiu os fios térmicos, fios ainda mais flexíveis do que os fios Nightie. Para você ter uma ideia, um fio 0,16 térmico tem aproximadamente, libera a mesma pressão que um fio 0,12 Nightie. E aí o que os autores pensaram? Olha só,
Por que eu preciso de uma caixa 22, um slot 22, se o meu fio é muito mais flexível do que era antes? Por que era legal você ter uma caixa 22 quando você utilizava fios não tão flexíveis? No início do tratamento é um momento em que você tem muito desalinhamento e desnivelamento entre os dentes. É onde o fio tem que flexionar demais para entrar dentro dos slots. Entende o seguinte, quando o fio vai flexionando, 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 o que ele está fazendo? Despendendo muita força. Imagina um estilingue. Se você pega uma pedra, coloca no estilingue, estica um pouquinho e solta, o que vai acontecer? Essa pedra vai cair a meio metro do seu pé. Agora, se você esticar, ou seja, flexionar esse elástico do estilingue muito, 1 metro, significa que a hora que você soltar, esse elástico está guardando tanta tensão que quando você soltar ele vai jogar essa pedra a dezenas de metros de distante de você. O que acontece com o fio ortodôntico no início do tratamento? A mesma coisa. O dente está muito desalinhado, esse fio flexiona, 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 guarda muita carga, sendo jogada muita pressão para os dentes. Por isso é interessante você então ter, lá no início, uma caixa grande. Porque uma caixa grande permite que o fio trabalhe aqui. Se ele está trabalhando dentro da caixa, ele está mais flexível, despendendo menos força. Por isso uma caixa grande era interessante com fios pouco flexíveis. Bom, mas agora a gente tem um fio que é extremamente flexível e eu não vou entrar nem nos detalhes da relação de pressão não constante, pressão variável, que é excelente para que a gente não tenha reabsorção radicular. Não vou entrar nem nesse detalhe. Simplesmente o fio é muito flexível, não tem mais necessidade dessa caixa ser tão grande. E além disso, eu não preciso ter um fio tão pouco calibroso, porque esse fio que é mais calibroso é tão flexível quanto aquele que era menos calibroso. Bom, então o que autores fizeram? Pegaram pensamentos de autores já anteriores a eles e diminuíram o slot do bracket. De um bracket 22, diminuíram para um bracket 18, para um slot 18. E o fio ortodôntico? O fio ortodôntico partia já de um calibre maior. Significa que, para você preencher esse slot, eu preciso do quê? De um número menor de fios ortodônticos. Para incorporar o torque desejado pela prescrição, eu vou demorar menos tempo. Por quê? Simplesmente porque eu tenho menos fios a preencher esse slot. E além disso, o que acontece? Eu diminuo a superfície de atrito do fio em relação a esse slot. O que acontece? Roth percebeu isso. Roth fez o quê? Ele absorveu essa informação e diminuiu o slot dele. Então o slot, se você for hoje comprar um bracket de Roth, existe o bracket de Roth 22x30 e existe o bracket de Roth 18x30. O que o Roth pensou? Olha só, qual será o último fio retangular para eu utilizar aqui nesse fio, nesse slot 18? Vai ser um 17x25. Um fio 17x25 vai ter uma superfície de contato com o slot menor. Isso significa menos atrito. Significa que agora os ortodontistas vão utilizar esse fio ortodôntico para promover a retração. E, além disso, o que acontece? Um fio 17 dentro de um bracket 18 volta a ter a folga de 3,9. Vamos colocar os 4 graus. Então lá atrás, quando Roth e Andrews queriam um fio 21 dentro de um bracket 22, existia uma folga de 4 graus. Que Roth compensou, né? Então eu vou jogar 12 para perder 4. Agora, isso vai acontecer. Por quê? Existe um fio 17 dentro de um bracket 18. Significa que você tem os 4 graus de folga. Ou seja, aqueles 12 que ele preconizou, vai sim existir a perda só de 4 e não de 10, como acontecia quando ele tinha o bracket 22. Agora vamos fazer uma reflexão. Olha a reflexão aí. Se a gente pensar qual é a grande vantagem que MBT trouxe para nós em relação ao Roth 22. Olha só, eu consigo controlar o meu torque mais vestibular na arcada superior.
nos incisivos superiores, nos dentes anteriores superiores. Além disso, MBT ele deu um torque negativo de menos 6 graus nos incisivos inferiores. E por que isso? Porque aí eu consigo ter overjet para resolver uma classe 2 avançando uma mandíbula ou avançando os incisivos. A outra questão é que ele conseguiria então dar numa classe 3, ele conseguiria diminuir a diferença para poder fazer uma compensação. Enquanto o Roth lá no Brecht 22, ele perdia 10. Ele diminuía o overjet, dificultava a correção de uma classe 2, por exemplo, uma classe 2 cirúrgica. Numa questão de classe 3, por exemplo, o Brecht de Roth, ele dá 0 graus de torque nos incisivos inferiores. Significa que ele tinha uma perda de 10 graus quando ele usava o 22. Ou seja, ele podia ter, ao final do tratamento ortodôntico de alinhamento e nivelamento, um torque positivo nos incisivos de até 10 graus, porque ele tinha uma folga de 10 graus. O que acontece quando você muda, quando o Roth muda de 22 para 18? Ele não mudou os torques nenhum da prescrição dele. Ele simplesmente mudou o tamanho da caixa, o tamanho do slot e o fio ortodôntico que ele vai ser usado agora vai ter uma folga só de 4 graus. Então vamos comparar agora MBT com Roth 18. MBT dá 17, mas ele perde 10. Ou seja, ele termina com 7. E o Roth? Ele tem 12. Roth 18 por 30. Ele perde 4. 12 menos 4 deu 8. Opa! Entre MBT e Roth 18 por 30, Roth está dando um torque final de 8, enquanto o MBT está dando um torque final de 7. Agora vamos para a arcada inferior, os incisivos inferiores. MBT deu um torque de menos 6, só que ele tem uma folga de 10. Isso significa que o torque final pode chegar até mais 4. Menos 6 mais 10 vai dar mais 4. E o Roth? Roth deu 0, ele vai ter uma folga de 4. Quanto que ele pode chegar? Os mesmos 4 graus de MBT. Tá, Ricardo, então você está falando que Roth é melhor que MBT? Não, o que eu estou querendo dizer para você é te dando os critérios para que o fabricante, para que o autor, quando ele joga para você as justificativas de que aquele produto, aquele Brecht dele é melhor, e tem que ser, se ele está fazendo justificativa dizendo que é melhor, porque ele está falando que é melhor do que os outros, ele está fazendo uma comparação. Você, sabendo os critérios de avaliação, pode realmente fazer essa comparação e definir se isso é significativo para você. Você pode agora falar para mim, Ricardo, pela sua explicação, eu deveria estar usando então o Roth 18 por 30, mas eu uso o MBT 22 por 30 e os meus casos são excelentes, são excepcionais. O que eu vou falar para você? Continua com o MBT. Sabe por quê? Porque você já aprendeu a trabalhar utilizando essas folgas, utilizando essas deficiências. Beleza? Então continua usando. Eu uso Roth 22 por 30 e os meus casos são excepcionais. Continua usando. Não mude se não é significativo para você. Agora, comparando Brecht 18 por Brecht 22 por 30, eu, Ricardo, acho mais vantajoso você usar, quando o Brecht é convencional, eu acho mais vantajoso você trabalhar com Brecht 18 por 30. Isso não significa que os meus casos vão terminar melhor do que o seu e também não significa que muitas vezes o caso vai terminar antes que o seu. Mas você não vai usar número de fios menor? Certamente. Mas a gente vai entrar na etapa de finalização. E na etapa de finalização, você sabe muito bem disso, que é necessário muitas vezes você fazer sobrecorreções, você dar torque, tirar torque, dar angulação, tirar a angulação. Então, o que eu quero entregar para você são os critérios pelos quais você deve utilizar para fazer as comparações. Se a gente levar agora as alterações para os dentes posteriores, as diferenças que existem significativas, eu entendo que não são o torque, e sim a angulação. Por quê? Porque quando você vai ter um movimento de retração, por exemplo, do canino, a tendência é que ele incline para a distal. Certo? E as diferenças estão aí.
nunca se esqueça do torque e da angulação que as prescrições estão te entregando e quais são as folgas dos fios ortodônticos em relação ao slot, à caixa de slot. Pense sempre nisso e você vai conseguir fazer algumas decisões e até evitar você começar a utilizar um bracket que não te dá aquilo que ele está prometendo para você, tá bom? Beleza? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a segunda pergunta que fizeram para mim são brackets autoligáveis passivos, brackets autoligáveis ativos, interativos. Eu vou pegar essas duas prescrições, ROT e MBT, e nós vamos levar lá para os autoligáveis. Só que eu vou fazer isso num próximo vídeo, numa próxima live. Para quê? Para que isso aqui não fique extenso. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, quer também descansar. Não quero que as lives sejam muito extensas. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou deixando lá nos stories, vou deixar gravado aqui essa live, a live anterior eu já coloquei para gravar também ali, antes de ter caído a nossa conexão, já coloquei ali para você, e eu vou deixar ali de novo um espaço para que você faça perguntas. Perguntas sobre essa live aqui, em relação ao que eu estou comentando contigo, e também perguntas, se você tem perguntas em relação ao autoligável, seja passivo ou interativo, você faz perguntas lá. O que é legal? Você sempre entender. As alterações, cada autor procura suprir alguma deficiência de brackets anteriores. Isso é tão verdade que os próprios brackets autoligáveis já têm muitas variáveis, muitas prescrições, tanto em brackets passivos quanto em brackets interativos. Tá bom, pessoal? Então eu quero primeiro agradecer vocês terem ficado aqui na live. A live vai ficar lá nos stories, para que vocês possam assistir. Vocês vão ter 24 horas para assistir essa live. Os alunos do curso online vão ter lá essa gravação específica ali para eles também, onde eles vão conseguir assistir por mais tempo. Mas enfim, você pode assistir durante 24 horas, vai estar lá para você assistir essa live, tá bom? E façam as perguntas, vai ser muito legal. E de novo, agradeço a presença de vocês aqui. E como eu sempre termino, como diria a nossa querida Ana Carolina, é isso aí. E a gente se vê num próximo vídeo e numa próxima live. Tchau, tchau. Obrigado.